Um dos principais argumentos que são proferidos em toda e qualquer discussão acerca de Matrix é que somente o primeiro filme, lançado em 99, deveria existir. Essa posição, apesar de justificável em face da qualidade consideravelmente inferior das sequências, não condiz com a ideia original das irmãs Wachowskis, que desde o início pensaram na guerra entre humanos e máquinas sendo contada em 3 filmes, o que hoje sabemos se tratar de uma quadrilogia. Porém, esse plano só pôde ser colocado em prática após o sucesso avassalador do primeiro filme, que redefiniu para sempre o cinema de ficção científica e ação, além do uso de efeitos visuais para impressionar os nossos sentidos e ainda contribuir para o andamento da trama. Elogiado, premiado e venerado, em seu lançamento, Matrix se tornou a nova mina de ouro da Warner Bros., que obviamente trataria de dar um sinal verde para o desenvolvimento de novos produtos que levariam o nome da franquia, algo que permitiu às Wachowski colocarem suas novas ideias em prática. Seguindo o conceito de maior é melhor, muito comum em sequências, as diretoras e roteiristas desejavam levar ainda mais a escala das cenas de ação, exigindo muito mais das coreografias, do departamento de efeitos visuais e do elenco. Além disso, se o primeiro filme serviu de porta de entrada para os principais elementos daquele universo, suas sequências seriam uma forma de expandi-los e até mesmo desconstruí-los, mostrando mais sobre a cidade humana de Zion, aumentando a participação do icônico vilão, o Agente Smith, e trazendo mais detalhes sobre a história e o propósito de Neo, o Escolhido. Graças ao vasto material divulgado em home video, os fãs tiveram acesso privilegiado aos bastidores de Matrix Reloaded, desde a construção de sets gigantescos aos meses de treinamento em combate do elenco e as novas técnicas e efeitos visuais criadas para o segundo capítulo. E da mesma forma que aconteceu no seu antecessor, saber mais sobre como tudo isso resultou no filme pronto é uma maneira de apreciar ainda mais o que nos foi apresentado. Conceito e roteiro. Como dito anteriormente, a ideia das irmãs Wachowski sempre foi trazer uma trilogia, algo que dependia totalmente da recepção do primeiro filme pelo público e crítica. Felizmente, Matrix foi um dos maiores sucessos de 99, o que serviu de estímulo para Warner Bros. Liberar fundos para a criação das sequências, além de outros projetos encabeçados pelas diretoras. Dessa forma, o roteiro de Reloaded, na realidade, é a primeira metade de uma grande história dividida em 2 partes, com Revolutions fechando a até então trilogia. Graças a isso, as diretoras optaram por um modelo de planejamento semelhante ao que Robert Zemeckis fez com a parte 2 e 3 de De Volta para o Futuro, filmando os 2 filmes de maneira simultânea. Além disso, o roteiro ainda seria complementado por outros 2 projetos, mas fora do cinema, sendo eles o videogame Enter the Matrix, protagonizado pelos novos personagens Niobe e Ghost, e Animatrix, uma antologia de 9 episódios criadas por estúdios de animação e diretores japoneses distintos, onde se destaca o primeiro curta chamado O Voo Final de Osiris. Em relação ao game, ele se passaria antes, durante e depois dos eventos de Reloaded, mostrando a influência dos tripulantes na nave Logos e o auxílio que deram para Neo e companhia para o Escolhido chegar até a fonte. Para tornar as conexões ainda maiores, as Wachowski dirigiram cenas em live action para o jogo, que se conectam com os eventos de Reloaded e que ainda tem momentos mostrando Niobe e Ghost em cena, mas que seriam complementados pelo jogo lançado para PlayStation 2, Xbox, GameCube e PC. Quanto a Animatrix, o primeiro curta mostra os tripulantes da nave Osiris encontrando um exército numeroso de sentinelas, usando escavadeiras para chegar até Zion e erradicar toda a raça humana. Eis que então Ju decide entrar na Matrix e deixar um pacote de alerta para seus companheiros sobre a ameaça. E enquanto todos acabam sendo mortos pelas máquinas, Niobe encontra o pacote na primeira missão de Enter the Matrix e mostra as imagens do exército de sentinelas para os demais capitães na reunião mostrada no início de Reloaded, conectando assim as 3 obras. Quanto ao próprio Reloaded, a trama traz personagens novos como o Merovingio e sua esposa Persephone, programas vindos das versões antigas da Matrix, temos mais habitantes de Zion como Z e Link, além de novos conceitos para o universo da saga, como a ideia de programas exilados, como é o caso do Chaveiro e do Papel do Escolhido, algo que é explicado pelo arquiteto quando Neo chega até a fonte.
Mas um dos pontos principais está na construção do personagem Smith, que após ter sido aparentemente destruído por Neo no filme anterior, retorna como um vírus, infectando programas e mentes conectadas, criando assim inúmeros clones que corrompem o sistema e se mostram uma ameaça cada vez maior, seja para humanos ou para máquinas. Escolha de elenco. Além do retorno do elenco original, formado por Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Lawrence Fishburne e Hugo Weaving, Jada Pinkett Smith como Niobe, capitã da nave Logos e antigo interesse amoroso de Morpheus, Lambert Wilson como Merovingio, Monica Bellucci como Persephone, Nathaniel Lees como Loki, comandante dos exércitos de Zion, Randall Duck Kim como Chaveiro, Neil e Adrian Raymond como os Gêmeos, Daniel Bernard como o novo agente Johnson e Ian Beals como Bane, um guerreiro de Zion que teria sua mente dominada pelo agente Smith. Além deles, outras adições de destaque são Colin Shaw como Seraph, papel esse que originalmente foi oferecido para Jet Li, mas esse acabou recusando, com boatos de que isso teria ocorrido por questões salariais, enquanto outros afirmam que o ator não desejava que os seus movimentos marciais fossem gravados digitalmente. Outra escalação de destaque foi Helmut Bakaitis como o arquiteto, papel que, segundo boatos, teria sido oferecido para Sir Sean Connery, mas acabou ficando com o ator francês como uma forma de manter a mística acerca do personagem através de um intérprete relativamente desconhecido. Por fim, tivemos a escalação de Harold Perrineau como Link, o novo operador da nave Nabucodonosor, substituindo Tank, interpretado por Marcus Chong no filme anterior, em virtude de questões salariais. Locações. Assim como seu antecessor, grande parte do filme foi gravado em Sydney, Austrália, mas em ambientes urbanos, sem grandes pontos de turismo para que a cidade se parecesse com as grandes cidades dos Estados Unidos. Além disso, diversos sets mais elaborados e pomposos foram criados, como é o caso do Palácio do Merovingio. Para as cenas mais elaboradas de ação, destacando o confronto de Neo contra dezenas de agentes Smiths e a perseguição na Via Expressa, foi utilizada uma estação aérea naval desativada na Califórnia, onde foi criada a praça em que a elaborada luta ocorre, bem como uma via inteira para a perseguição de carros. Cenas de ação. Novamente, o coreógrafo Yong Yu-ping foi contratado para criar coreografias de combate do filme, que dessa vez exigiram muito mais do seu trabalho e treinamento e de todo o elenco. De acordo com Lawrence Fishburne, o treinamento durou 8 meses, que exigiu muito, principalmente de Keanu Reeves e seu dublê, Chad Stahelski, tanto para a memorização dos golpes quanto para o uso de armas brancas. Assim como no antecessor, alguns atores vieram a se machucar durante o treinamento, em especial a atriz Carrie-Anne Moss, que nas primeiras semanas de treinamento veio a sofrer uma fratura na perna. Além do árduo treinamento, o filme também se utiliza de cabos para as cenas que envolvem saltos e arremessos, e os efeitos visuais se fazem ainda mais presentes, com modelos em CGI dos personagens para cenas mais complexas. Para a grande perseguição na Via Expressa, além dos efeitos visuais em tela verde, para cenas como o confronto entre Morpheus e o agente Johnson em cima do caminhão, temos efeitos práticos para criar buracos nos veículos, simulando os disparos das armas de fogo, e para simular a destruição e capotamento dos carros, esses que foram doados pela General Motors, sendo em torno de 300 veículos disponíveis para as filmagens. Efeitos visuais. Novamente contando com o supervisor de efeitos visuais, John Gaeta, ficou evidente para a equipe que a nova escala de produção de Reloaded exigia novos efeitos visuais e técnicas, visto que o efeito do bullet time através do uso de diversas câmeras em um cenário em tela verde não seria suficiente para a nova dinâmica exigida pelo filme. Dessa forma, a equipe de efeitos visuais desenvolveu uma espécie de câmera virtual, onde por meio de computação gráfica se simularia uma câmera acompanhando a ação em inúmeros ângulos, com o ambiente sendo criado através da digitalização dos sets e itens de cenário reais, com os personagens recebendo modelos em CGI. Além disso, para a criação dos inúmeros clones do agente Smith, o rosto de Hugo Weaving foi digitalizado nos mínimos detalhes, e a animação do seu rosto foi feita por captura de movimentos, sendo assim o rosto digital substituído nos dublês que utilizavam máscaras do rosto do ator. Por fim, para a cena da queda de Trinity, houve uma mescla de CGI, tela verde e a performance da atriz, que era colocada tanto em uma estrutura apoiada em seu quadril, quanto com a câmera se movimentando na direção inversa para dar a sensação de distanciamento, além do uso de cabos para dar a sensação de gravidade pela queda. Lançamento e repercussão. Após anos de trabalho duro,
Matrix Reloaded estava pronto e chegou aos cinemas em maio de 2003, sendo o filme com classificação indicativa R de maior bilheteria na história até então, com uma arrecadação de quase 742 milhões de dólares, se tornando a terceira maior bilheteria daquele ano, atrás apenas de Procurando Nemo e O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. A crítica, apesar de considerá-lo inferior ao primeiro filme, foi bem receptiva às cenas de ação, aos efeitos visuais e aos novos conceitos apresentados na sequência, apesar de criticarem o caráter mais rebuscado e pretensioso do enredo, a queda de ritmo nos momentos em Zion e o espaço dado a personagens secundários que não detinham o mesmo carisma do trio protagonista e do vilão Smith, esse que foi elogiado por sua maior participação. Nas premiações, o filme também foi menos sucedido do que o seu antecessor, com apenas alguns prêmios pontuais em eventos como o MBI Films and TV Awards e o Teen Choice Awards, mas não recebeu uma indicação ao Oscar, nem mesmo nas categorias técnicas. Em virtude da recepção ainda mais morna do que sua continuação com Matrix Revolutions, Reloaded ficou por muito tempo com o estigma das continuações desnecessárias e inferiores à original, sendo duramente criticada, inclusive pelos fãs, devido aos rumos tomados pela trama e pelos efeitos visuais excessivos que não envelheceram bem. Porém, ao longo dos anos, vemos que a obra tem conquistado o devido apreço graças às suas cenas de ação impressionantes, à trilha sonora de Don Davis, em parceria com Juno Richter, e pela coragem em revisitar aquilo que foi apresentado no filme anterior e modificar, como é o caso do papel do escolhido, que ao invés da figura messiânica para a causa humana, se mostrou uma anomalia no sistema que tinha como único objetivo manter o ciclo sem fim entre humanos e máquinas. Definitivamente, não tivemos em Reloaded o mesmo impacto que dividiu o cinema como aconteceu no filme original de 1999. Mas agora que todos os pormenores de sua trama foram desvendados e as intenções das Wachowski ficaram evidentes, trata-se de uma adição respeitável para a franquia e de um filme de ação pipoca dos mais ambiciosos do cinema.